Gente, essa gravação depois vai ser disponível para vocês, tá? Vai ser disponibilizada, a coordenação vai disponibilizar para a gente. E aí é bom para aqueles que não puderam estar aqui hoje ou que estão em outra sala, né? Pessoas que estão em outra sala. Meu nome é Alessandra Aniceto, eu sou professora de saúde mental, mas também da propedêutica. Circulei algumas vezes pelo internato. Alguns de vocês aqui me conhecem, até pela experiência com a M8, pela oficina do cuidado, né? Outros espaços de diálogo. E eu queria pedir para quem vai se apresentar hoje, para quem está representando a disciplina, que possa se apresentar também. Pode ser? Peço para os estudantes, né? Como tem um bocado de gente aqui na sala, não vai dar para a gente fazer aquela rodada de todo mundo se apresentar. Mas aí eu peço que quem for expor, né, representar o seu grupo de disciplina ou de estudante, se apresente. E o pessoal que não for expor, se apresenta no chat, para a gente saber quem está por aqui. Pode ser? Posso começar, então, Alessandra? Pode. Eu sou Ilana, sou representante da turma atual M8, a turma 15. Eu vou falar aqui sobre alguns pontos que foram levantados pela turma, pontos positivos e pontos negativos sobre o período que a gente passou agora, que foi o 8º período. Ótimo, Ilana. Júlio, você pode se apresentar? Seu áudio está desligado, professor. Eu sou psiquiatra, sou professor da UFRJ Macaé, Medicina, desde abril de 2016, e, no momento, eu sou responsável pela disciplina M8 da saúde mental e pela coordenação do internato de saúde mental, e sou docente no internato de saúde mental. Muito bom, Júlio. O professor Alfredo está aqui? Não vi se ele... Acho que ele não está na sala. Vamos ver quem mais que estaria aqui. O professor Ricardo. Também não está na sala. Então, a gente pode seguir com as apresentações. A gente começa as apresentações. E aí, se esses professores chegarem, quando eles chegarem, eles se apresentam e também falam da própria disciplina que estão representando, né? Inclusive suas avaliações com relação às disciplinas. Pode ser, gente? Temos outros professores aqui na sala também, né? Tem a Rita, que está aqui conosco, professora de saúde mental. A Carla. Alessandra, a gente vai começar pelos professores ou eu começo? Vamos começar pelos professores, porque aí eles colocam como foi a disciplina, né? E as formas de avaliação, aí vocês entram com os pontos positivos e negativos, pode ser? Então, vamos lá. Acho que o professor aqui apresentando só o Júlio, né? Pode começar, Júlio. Bom, então, boa tarde para vocês. Parabéns a vocês que organizaram isso, parabéns ao Luiz, que teve essa iniciativa. Acho que é muito importante essa avaliação, né? Então, a disciplina de saúde mental, ela é uma construção coletiva de todos os professores que já passaram pela disciplina, e mais os que estão agora, e também é uma construção dos alunos também, né? Nós temos no final de cada período, e tínhamos também no meio, esse ano não fizemos, esse semestre não fizemos, mas temos no final do período, no final do semestre, uma reunião de avaliação onde os estudantes dizem o que acharam da disciplina e o que aproveitaram e quais foram os problemas, né?
Então, nós estamos aqui avaliando esse semestre que é atípico porque não tem as práticas presenciais, né? Então, toda a nossa luta foi fazer algo, mudar alguma coisa na estrutura do curso, de modo a tentar suprir essa falta das práticas de modo presencial, né? E então, e principalmente o que a gente fez foi, em cada aula de cada professor, a gente seguia a nossa recomendação, a recomendação de todos, o combinado de todos e o pedido dos alunos, que era apresentar o maior número de casos possíveis práticos, casos de acontecidos, né? Casos que puderam ser observados pelo professor. Isso dos professores que estão aqui na UFRJ, Macaé, e também o convite de muitos professores de fora para que viessem mostrar a sua experiência através da discussão de casos. Também fizemos, isso aí acho que foi uma coisa bem positiva. Também fizemos porque o curso, a disciplina, ela é estruturada de modo amplo. Cada professor tem completa liberdade de falar o que ele acha da sua linha de trabalho, o que ele acha que é melhor. Nós não temos uma linha oficial de trabalho aqui. A linha é a da multiplicidade de conhecimentos. Então, nessas aulas, cada professor deu as aulas do modo que ele achou melhor dar, né? Então, teve aula fundada principalmente na fala, teve muita aula com slide, outras aulas e sempre estimulando a participação do aluno. Nesse ponto aí, eu tenho uma questão meio espinhosa para colocar, mas nessa avaliação não posso deixar de colocar, que é que a maioria quase total dos alunos não abre o vídeo durante a aula. Isso é um mistério ainda para ser desvendado por nós, eu não sei qual é a motivação. Eu sei que tem algumas pessoas que têm problema problema concreto, real, de câmera e tal, mas eu não sei se é só isso realmente, ou o que é mais, né? Então, nós, além dos convidados, voltando aí, além dos convidados que foram trazidos por nós para discutir casos, também teve organização de usuários de saúde mental, também teve discussão sobre temas sociais que foram para incrementar o debate. Então, nós temos aí aulas de psicopatologia, de psicofarmacologia, psiquiatria clínica. Oi, Alfredo. Olá. Oi, boa tarde. Será que poderia fechar o microfone? Isso, só um minuto. Só enquanto o Júlio apresenta a fala dele, daqui a pouco você se apresenta, tá bom? Eu fechei o microfone dele. Então, temos aulas de psiquiatria clínica, aulas de reforma psiquiátrica, aulas de rede de atenção psicossocial e outras aulas sobre minorias com dificuldade de vida no Brasil, e minorias que somadas são maioria, né? Então, é um amplo conjunto e que nós optamos por não fazer prova teórica, prova tradicional. Nós optamos por não fazer isso. Então, ficou muito a cargo do estudante se ele vai estudar ou não, né? Fica muito em cima dele aí porque de passagem eu posso dizer que esse conjunto aula teórica e prova, isso é coisa do passado já, de um passado que insiste em não passar, né?
E essa insistência em não passar, nós colaboramos com essa não passagem desse passado que já deveria ter ficado para trás. Essa junção aula teórica e prova, quer dizer, você decora as coisas, né, os alunos falam isso, né? Você decora, faz a prova e esquece. Isso aí é o que eu já ouvi muito de aluno aqui. Então, nós não quisemos fazer isso, pelo menos nesse período de ensino remoto, não. Nós colocamos avaliação, para a avaliação, nós colocamos um trabalho final baseado num caso clínico e com algumas normas para seguir. E o que nós avaliamos em relação a esses trabalhos é que foram muito bons, todos os trabalhos foram muito bons. E nós percebemos que os alunos se manifestaram no sentido de que, na escrita deles, eles mostraram que a disciplina de saúde mental provocou neles uma mudança no modo como eles viam a psiquiatria e a saúde mental. Eles perceberam, inclusive, acho um fato muito significativo que eu vi em vários trabalhos, é que eles perceberam dificuldades na relação médico-paciente em experiências passadas, da M8, da M5, até com parentes ou consigo mesmo. Então, acho que foi uma ressignificação da relação médico-paciente e que aí eu acho que foi isso interessante. Em geral, eu acho que o semestre andou bem, né? Fora eu faço a ressalva da gente não poder avaliar se houve ou não uma participação efetiva dos alunos durante as aulas, porque estão de vídeo desligado. Então, houve aula com mais participação, aula com menos participação. Nas aulas que eu dei, eram, no máximo, 4 alunos com os vídeos ligados, e eram esses alunos os que ficavam debatendo comigo e lançando questões. Então, fora isso, eu acho que, levando em conta a avaliação que houve no final do semestre, e a gente faz essa avaliação depois de já dar a nota do trabalho, para os alunos se sentirem mais livres para falar o que quiserem falar, né? Essa avaliação foi bastante positiva. Então, são essas coisas que eu quero trazer no momento. Vamos ver depois no debate. Ok, Júlio, 9 minutos. Foi rápido, conciso, deixa mais tempo para a nossa discussão, né? Muito bom. Eu vi que o Alfredo entrou aqui, né, Alfredo? Tudo bom? Olá, tudo bem, Alessandra? Oi, boa tarde. Boa tarde. Queria que você se apresentasse para a gente, Alfredo, e falasse um pouco como é que está sendo a disciplina, como é que está sendo as formas de avaliação. Vamos lá, o meu nome é Alfredo Maio, eu sou médico, eu sou perito legista, por enquanto, e eu dou aula de medicina legal e também dou um pouco também de algumas aulas de semiologia médica, tá? Em relação à disciplina, o tempo que a gente tem para dar a disciplina de medicina legal, eu acho pouco, tá? Eu acho pouco, a gente tem que correr, por quê? Com a judicialização da medicina, tá? Com maior acesso à informação das pessoas, e também pela busca dos alunos, que na minha época eu confesso que a gente não gostava muito de aula de ética, tá? E os alunos se preocupam muito em aprender ética, pelo risco de processo, por saber como lidar com um paciente que virou cliente, que virou um possível inimigo depois, entendeu? Eles ficam extremamente ansiosos e o medo é uma coisa, ao meu ver, horrível na carreira de um estudante de medicina, na carreira de qualquer ser humano. Eu sou totalmente contra medo, contra aterrorizar aluno, um horror, sabe? O horror que fizeram isso comigo, isso não funcionou comigo. E os alunos, eles ficam com medo de trabalhar, e o medo atrapalha, sabe?
Então, para que a gente consiga dar uma ética médica, além da ética médica, a gente tem que dar o outro guarda-chuva, porque o direito e a medicina, eles têm dois guarda-chuvas. Você tem o guarda-chuva, que é aquele guarda-chuva da legislação que cabe ao médico comum realizar, e você tem aquele guarda-chuva em que o médico ele traduz o conhecimento médico para o direito, é onde entra a parte de perícia. E ao contrário do que o nego acha, que só tem a parte de medicina legal criminal, que é voltada única e exclusivamente para crime. Não, você tem a área de trabalhista, você tem a área previdenciária, você tem a área civil, você tem milhões de áreas em que o médico pode ser um tradutor. E nós temos, os alunos, pelo menos isso para mim é muito claro, os alunos têm muita dúvida no que vão fazer, no que eles vão fazer. A universidade, ela segue muito aquele modelo de revolução industrial, de preparação, não a nossa, eu acho que a nossa está melhor em relação a isso, mas eu vejo isso nas outras universidades que eu dou, é que as universidades preparam o aluno só para duas habilidades, ou seja, o cara ele vai ser um operador, ele vai trabalhar exclusivamente atendendo o paciente, ou ele vai ser um pesquisador, produtor de conhecimento. Se o cara não gosta dessas duas, ele está ferrado, ele começa a entrar em depressão, não sabe o que ele vai fazer. Então, eu sempre abordo muito minha matéria em cima desses conceitos. Aí eu falo das outras habilidades que o médico pode exercer, que é a habilidade de, além de operacional, de ser um cirurgião, de atuar na ponta, de médico de atuar na ponta, e de pesquisador, ele pode ser um veiculador de informações, um construtor de conhecimento, que aí ele entra como professor, que as pessoas confundem, ao meu ver, pesquisador e professor, são duas coisas muito diferentes para mim, entendeu? Você tem que ver também a parte de empreendedor. Eu acho um absurdo a universidade não dar uma aula de gestão e empreendedorismo. A gente tem aí os hospitais sendo geridos por médicos que estão totalmente perdidos. A gente está vendo como é que está acontecendo aí nas instituições públicas, eles só fazem cagada o tempo inteiro, não tem noção de nada, mas o cara é médico, o cara não é administrador. A gente não é preparado para isso. A enfermagem é muito mais bem preparada que a gente para isso aí. É absurdamente, isso é vergonhoso para a gente. Os alunos não têm uma aula de educação financeira. Esses garotos vão sair de um gasto de 5 e vão entrar sem saber nada. Isso é uma sacanagem que se faz. Tem que ensinar esses garotos a encarar a vida depois. Entendeu? Então, além dessa parte de empreendedorismo, você também tem a parte de auditoria. Tem alguns alunos que têm um perfil de auditor clássico. Você vê que é aquele garoto que gosta de detalhe, que tem aquela preocupação, aquele sentimento de dedicação a uma causa pública. Pô, pega um aluno desse e prepara ele para esse tipo de mercado. Entendeu? Além dessa formação, você tem a outra, que é a perícia, né? Que é a medicina legal, onde alguns alunos se identificam que ele quer trabalhar ali no meio do conflito, junto ao direito. Então, eu sempre procuro abrir esses horizontes para meus alunos, eu procuro mostrar para eles que saber ética é ter felicidade na vida, é ter paz na vida, porque se ele entende um pouco de ética médica, ele sabe como lidar com o ser humano. E a coisa mais simples do mundo, a ética médica é simples. Trata o paciente como se ele fosse o teu filho. E não vai dar merda. É simples assim. Entendeu? Aí tu vai conseguir seguir todos os preceitos do Código de Ética de uma forma muito clara. É óbvio que a gente tem a tecnologia crescendo, a gente está com o problema da telemedicina, se vai liberar, se não vai liberar, entendeu? E eu acho que o tempo que eu tenho é muito pouco. Porque eu tenho que dar ética médica, eu tenho que dar perícia, eu tenho que lidar com o aluno tem um bloqueio com o direito, que botaram na cabeça dele, que ele não fez direito, é porque ele odeia direito. Essa coisa não tem nada a ver, essa coisa bipolar, sabe como é que é? E não é, isso vai fazer parte da vida dele. Tá? E os alunos participaram muito bem, não tenho o que reclamar, houve assim, uma participação legal. Lógico que alguns falam mais, outros falam menos, entendeu? O pessoal do vídeo desligado, isso me incomodou, aí eu dei uma pesquisada, por que do vídeo desligado? Tá? Não é FRJ, eu conversei com os outros alunos, porque eu tinha mais intimidade da outra faculdade, e algumas pessoas conversaram, perguntei um por um. Alguns não gostam de expor a própria casa, entendeu? Não se sente bem, se sente invadido. Tem isso, tem uns 4 ou 5 que falaram isso. Eu não esperava essa resposta, juro que eu não esperava essa resposta. E, para mim, uma resposta que eu não esperava. Outros não querem mesmo, querem sair, querem ver filme, não estou afim de assistir aula, entendeu? E outros, sei por que motivo, tem problema com internet, tem pessoas que estão na internet ruim, quando você abre o vídeo, piora a qualidade do áudio, piora, então eles fecham o vídeo. Então isso acontece, eu vi o Júlio conversando, e isso é uma coisa que incomoda, porque você não sabe quem está prestando atenção e quem não está prestando atenção. Então, quando eu entro na parte de medicina legal, que, ao meu ver, tinha que modificar, porque as universidades particulares elas têm essa facilidade de mudar, porque o barco deles é menor, e eles conseguem virar mais rápido. Na faculdade que eu dou, que é na Estácio, eles têm uma matéria chamada Aspectos Legais da Prática Médica. E eles me dão
5 horas por semana para eu dar essa matéria. Então, lá eu tenho tempo corrido. Só que a grande vantagem, eu tenho mais tempo para dar. A grande vantagem é que os nossos alunos da UFRJ, eles são extremamente diferenciados, sabe? Eles têm um QI muito acima da média, são muito inteligentes, sabe? São fáceis, são pessoas que, é nítido e claro que eles são pessoas que gostam da faculdade. Pode que tem um problema ou outro, às vezes não consegue se encontrar, que isso é natural, que todos nós passamos por isso, entendeu? Mas é fácil dar aula aqui. É muito fácil. É muito fácil, porque os alunos entendem muito rápido, os alunos têm uma capacidade de associação, de organização de assuntos teoricamente muito separados, entendeu? Que na verdade não são, que a ciência é uma coisa só. Eles conseguem linkar isso bem, e na medicina legal eu sou obrigado a fazer isso o tempo inteiro, sabe? Eu tenho que botar uma visão legal, uma visão muito mais social, que é a visão do direito, e eu entro muito na área do Júlio, a área psicológica, porque quando a gente fala de medicina legal, a gente fala de conduta, então conduta é uma área psíquica, então a gente usa conceitos de toda a medicina. Isso é muito legal você dar aula, porque os alunos a gente consegue concatenar isso de uma forma muito interessante, sabe? Então eu não optei por fazer prova, eu não gosto, sinceramente não gosto da prova. Eu gosto de fazer... O que eu gosto de fazer mesmo, eu só vou fazer quando voltar, que é fazer, eu sempre faço um tribunal, eu boto um julgamento de um médico que fez alguma cagada, aí a porrada come, eu boto alguém defendendo, e a gente faz um evento grande em cima disso, a gente dá nota. E com isso você consegue promover integração, consegue botar os alunos para falar, os alunos mais tímidos tu bota nos bastidores, que eles conseguem ajudar na produção, e assim vai, entendeu? Então, a minha forma de avaliação foi, eu peguei, eu consegui dar a matéria quase toda, porque é impossível, tá? Consegui correr igual louco, consegui dar bastante coisa. E no final, eu optei pelo foco no código de ética. Então, eu botei um tema para cada um, os alunos apresentaram, e é impressionante o quanto eu aprendi, porque os alunos são geniais, cara, são muito inteligentes, sabe? Eles botam a matéria e têm uma visão louca, eles têm mais facilidade com informação de internet que a gente, então catava informação lá da França, lá da casa do cacete. Eu falei, capaz, esses moleques estão me ensinando a pesquisar, a gente não sabe, entendeu? Então, é isso que eu tenho que falar. Se eu tivesse, assim, pedir alguma coisa, era para aumentar o meu tempo de aula. Tá bom? Muito bom, Alfredo. 8 minutos também, rapidinho, sucinto, rapidinho. Vai liberar mais tempo para discussão. O Ricardo entrou aqui na sala. Ricardo, você quer se apresentar para a gente? Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Na verdade, para quem não me conhece, eu sou cirurgião, participo do curso de cirurgia da M8, estou ligado, atualmente eu sou o subcoordenador do internato com o Dr. Cláudio, e estou dando aula também de gastro no M7, e estou aí na faculdade desde da inauguração, eu vim lá do Rio, do HU, então já estou um tempinho aí na UFRJ, já tem quase tempo para me aposentar. E, na verdade, na cirurgia geral, eu sou supervisor geral da residência médica de cirurgia geral, então estou mais ligado também, até certo ponto foi deslocado também para montar a residência aqui, para qualificar o internato quanto a gente criou. Então, eu acabo militando um pouco em tudo, e na cirurgia geral, por uma questão de horário, eu sou responsável pelas aulas da segunda-feira de manhã. Tá? E o Marcos Vinícius, conheço o Marcos Vinícius já há bastante tempo, desde a época do Fundão. Ele hoje, como ele faz uma parte de onco-urologia aqui na cidade, então ele pediu que eu viesse dar algumas palavras sobre a M8. Tá? Então, ele pediu que eu viesse apresentar aqui o bloco da cirurgia na M8. Bom, vocês estão me escutando bem? É que tá conseguindo? Sim. Na verdade, a maior carga horária aí da disciplina é o bloco de cirurgia geral. Cirurgia geral, a gente perde muito com a parte prática, não tem como não ter o convívio ali com o paciente, eu sempre dei a parte prática, e a gente em casos da nossa enfermaria, a gente tem uma enfermaria na qual eu sou o vice-chefe do serviço aqui, então a gente sempre tem casos muito bons, é onde a gente aprende, então sem sombra de dúvida, a gente ter ido para remoto é um grande problema, mas não tem jeito, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Bom,
Então, em termos disso, a gente tem a segunda-feira, a primeira metade é nossa, a terça-feira de manhã e à tarde, e a quarta-feira à tarde a gente divide com a psiquiatria, mas originariamente era onde a gente dava a aula prática para os alunos. Então, efetivamente, só está tendo online, tá? Essa parte online, eu não, a cirurgia é um bloco grande. Então, a gente tem vários especialistas que são professores e a gente tem muito convidado. Não tem como a gente dar uma aula de cirurgia cardíaca sem chamar o cirurgião cardíaco da cidade, que é o Dartson. Não tem como a gente dar uma aula de cirurgia bariátrica se você não milita naquilo. Então, quem dá aula de cirurgia bariátrica, por exemplo, é o chefe lá do serviço, meu amigo pessoal, doutor Alexandre Naegla, e ele vem dar essa aula. Não tem como a gente dar uma aula, por exemplo, de neurocirurgia. Tem a professora Laila que colabora, mas também já tiveram outros colegas. Então, é uma área muito grande, tem muitos temas que a gente tem que trazer convidados. Então, por causa disso, ao meu ver, a cirurgia geral ainda tem uma coisa muito ortodoxa. Cirurgião normalmente é ortodoxo, tá? É uma mistura de ortodoxia com pragmatismo. Então, a gente tem ainda uma coisa muito ortodoxa. E ainda mais quando chamamos convidados, a gente acaba fazendo muito aquela aula cuspe-giz, que, na minha opinião, em termos de online, alguns professores se incomodam, alguns colegas convidados se incomodam, mas, de uma maneira geral, vai bem. Eu, particularmente, para mim, não senti muita dificuldade, acredito que a maioria não sentiu. Eu não acho muito interessante a aula assíncrone por motivos pessoais. Eu realmente acho que é uma questão assim, talvez até de respeito. Eu acho que as aulas sincrônicas são melhores, até para estimular o professor a vir dar aula. Tá? Mas a cirurgia ainda está muito ortodoxa. Tá? A gente não tem assim nenhum modelo de seminário realmente produtivo, não um seminário que no passado a gente já teve no curso, e que criticamente era você terceirizar a aula, porque um grupo de 4 ou 5 dava aquela aula, o resto ficava observando e ficava por aí. Então, eu acho que em termos da teoria está indo bem. Algo que a gente vai começar a colher frutos agora é o fato que, como eu e o Francisco estamos na gastroenterologia, e a gastro hoje, ela tem, é só você ver, a própria Federação Brasileira de Gastroenterologia, participam cirurgiões, coloproctologistas, gastroenterologistas. Eu sou procto em cirurgião geral de formação. Então, a gente está começando eles reclamavam muito no passado da repetição de temas. Então, a gente está começando a liquidar algumas coisas na gastro e sobrar tempo para cirurgia, para outros temas, porque é muito grande. Tá? Na minha opinião, eu acho que está indo bem o curso da parte teórica. Em termos de atividade de metodologia ativa, a cirurgia ela tem muito pouco, para não dizer que não tem nada, e eu acho que é insubstituível a prática de enfermaria, mas isso não tem jeito, a gente tem que esperar pelo menos virar ensino híbrido. Tá? Eu posso até conversar eu acho que essa parte me surpreendeu muito agora, jogando um pouco na gastroenterologia, o Francisco trouxe um modelo de fazer artigos, muito interessante, que ele colocou, acho que foi produtivo, de repente, não para esse período, que talvez já esteja fechadinho o nosso cronograma, a nossa emenda, mas eu acho que seria interessante sentar com o Marcos Vinícius. Isso é um projeto nosso de conversar, para ter alguma atividade mais de metodologia ativa, para tentar sair um pouco mais desse pragmatismo e ortodoxia do cirurgião. Em termos concordo com o que o Alfredo comentou, né? Alguns alunos, eles realmente eles mostram a imagem, outros não. Tem professores que ficam incomodados, eu particularmente não me incomodo com isso. Eu acho que vai muito de interesse de cada um. Tá? Então, cirurgia eu acho que está indo. A gente está abordando um número maior de matérias do que abordava e esperar para ver se um dia a gente consegue fazer alguma coisa mais híbrida, assim como a gente já vê no Rio de Janeiro, no município, está começando. Eu acredito que o modelo híbrido talvez seja bem interessante, se a gente não voltar ao típico cuspe-giz todo dia. Eu acho que um modelo híbrido, uma parte teórica, uma parte prática, é um projeto interessante para a cirurgia. Me coloco aqui à disposição para, se algum colega tiver alguma dúvida sobre
a parte de cirurgia geral para a gente comentar aí. Eu acho que é basicamente isso. Obrigada, Ricardo. 6 minutos, olha. Bem breve, falou tudo. Agora a gente vai ouvir a opinião dos estudantes, né? A Ilana está representando aqui os estudantes da M8 e eles vão falar dos pontos positivos e negativos, né? Que eles viram nesse período agora remoto. Pode falar, Ilana. Boa tarde, professores. Eu preparei uma mini apresentaçãozinha aqui para ficar mais fácil. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, que aí fica mais fácil de acompanhar. Mas, basicamente, é o que os professores mesmo falaram, né? Acho que vai ficar meio repetitivo, mas vou falar mesmo assim. Ilana, você vai pôr a apresentação? Vou. Ótimo. Enquanto você está pondo a apresentação, deixa eu só perguntar aqui algo que faltou para perguntar para vocês, né? Principalmente para quem entrou depois. A gente está gravando, tá, gente? Esse encontro. Mas eu queria perguntar se alguém se opõe à gravação, porque se alguém se opõe, se alguém se opuser à gravação, a gente para. Tá todo mundo tranquilo de a gente gravar? Não, eu que entrei agora, não tenho nada contra, não. Pode gravar. Tá? Então, ok. Então, vamos continuar. Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Que a gente fez, né? Eu coloquei... A gente tem um grupo na turma, e aí eu levantei esses pontos positivos e negativos na turma, para que cada aluno pudesse dizer o que achou, o que não achou de cada disciplina que a gente teve no período, né? E aí eu montei aqui separadinho. Mas, num geral, assim, uma discussão geral, o que eles reclamaram muito foi a questão da fadiga das telas, né? Que realmente para a gente está bastante maçante essa coisa de assistir aula pelo computador, tá bem complicado. A questão das práticas que estão fazendo muita falta, principalmente na assimilação do conteúdo, né? Desse vínculo da teoria com a prática está fazendo muita falta. A baixa variedade das estratégias didáticas, essa coisa engessada que o próprio Ricardo falou, isso também está dificultando bastante. O pouco engajamento, né, a falta dos discentes, que foi um ponto levantado pelo Júlio, que é muito comum, que está sendo mais comum agora no período remoto do que é nas aulas presenciais, né? Acho que pelo fato da presença, né? E levantamos também um ponto que foram os professores convidados que são muito comprometidos e responsáveis, né? E aí, falando específico de cada disciplina, em saúde mental, a gente levantou que os professores estão muito bem preparados, são muito bons, né? As aulas foram muito boas. A turma destacou, assim, com louvor a abordagem das aulas do professor Bruno, que isso foi até levantado também na avaliação que a gente fez de saúde mental, que o Júlio comentou. Os temas muito relevantes das aulas, a discussão de caso clínico, que foi até um pedido da turma, né? A gente solicitou que isso fosse feito. As aulas também curtas, que foram menos cansativas. Essas aulas curtas para a gente faz muita diferença, principalmente pelo fato da gente estar de frente para um computador, é bastante cansativo. Então, as aulas curtas têm sido uma grande diferença. A disponibilização do material para estudo e referências bibliográficas que foi feito na disciplina. E os convidados, né, que vieram falar de diversos assuntos, e assuntos muito pertinentes que foram contextualizados na saúde mental, né, que fizeram muito sentido. E aqui alguns pontos de melhora, que é a questão das práticas, né, que são essenciais para a simulação do conteúdo. Isso foi dito pelo próprio professor Júlio, e isso está fazendo bastante falta agora nesse período remoto. O baixo coro da turma, né, praticamente 1/3 da turma participando das aulas, isso também faz muita diferença na discussão, isso também foi levantado pelo professor Júlio. Foi levantado também que alguns convidados perderam um pouco o foco das discussões, a falta de estratégia de engajamento dos alunos nas discussões dos casos clínicos, os próprios alunos, a questão do quórum, né, não participando das aulas, isso também afetou um pouco.
E algumas atividades com os convidados eram cansativas e não contribuíram muito com o desafio intelectual que cabia ao estudante universitário, né? Alguns convidados fugiam um pouco do tema e isso acabou dificultando um pouco. Em saúde do adulto, os pontos positivos foram os professores também, excelentes professores e convidados também, muitos professores muito bem preparados, aulas muito boas. A turma destacou também as aulas do professor Vilarinho, que são excelentes. O professor manda as aulas para a gente em formato assíncrono, e à tarde a gente tem discussão de caso, então essas aulas foram muito boas. A gente conseguiu assimilar bastante as aulas dele, esse formato dele ficou realmente muito bom. Os temas muito relevantes, indispensáveis para o nosso aprendizado, para a nossa carreira, né? A discussão de caso clínico, em alguns momentos, especialmente a do professor Vilarinho, né, em otorrino, realmente fez muita diferença. As aulas curtas de oftalmologia, talvez seja um benefício, né, para essa questão online, porque as aulas longas realmente não prendem a atenção do aluno, fica muito cansativo. Os mini-testes que foram feitos pelo professor Marcos ajudaram também a facilitar a aprendizagem e a questão das aulas, né? A gente já ia para a aula com algum tipo de conhecimento, isso facilitava bastante. A disponibilização de materiais para estudo e referência bibliográfica, principalmente na disciplina de otorrinolaringologia. Alguns pontos de melhora, que até o professor Ricardo comentou, que é a questão da assimilação, né, do conteúdo teórico com a prática, isso também fez bastante diferença. O baixo core em algumas aulas, falta de participação dos alunos, aulas muito longas, muitas vezes excedendo a questão das 2 horas, sem nenhum tipo de pausa, para a gente fica muito cansativo, e a gente acaba perdendo o foco. A gente está prestando atenção na aula, mas em casa tudo chama atenção, tudo acaba tirando o foco. Então, aulas muito longas acabam atrapalhando um pouco. A falta de discussão de caso clínico, tirando a matéria de otorrinolaringologia, que a gente tinha todas as aulas, tinha discussão de caso clínico, às vezes 2, 3 discussões de caso clínico. Aulas com mais de 3 temas distintos no mesmo dia, que eram as aulas de ortopedia. Ficavam extremamente cansativas e muito perdidas as aulas de ortopedia. Muitas aulas no mesmo dia, aulas muito longas. Em medicina legal, a galera adorou o professor. É um professor extremamente cativante. O professor Alfredo, as aulas eram muito boas, temas muito relevantes, as discussões eram muito boas nas aulas, as aulas curtas e bem coordenadas pelo professor, um bom aproveitamento do espaço multimídia, ele usava um quadro, e isso ajudava a gente a melhorar, a assimilar melhor o conteúdo, né? Bastante similar ao método presencial, né? Os alunos pontuaram muito isso. E os pontos de melhora seriam as práticas, né, simulações com os temas, que seriam bastante bem-vindas, seriam muito bem-vindas a questão das práticas. Os temas das aulas poderiam ser melhor distribuídos ao longo do semestre, até o professor falou que talvez se ele tivesse mais tempo de aula, isso seria melhor desenvolvido, né? A falta um pouco de referência em alguns temas, de materiais de referência em alguns temas, e pouco tempo em aulas semanais para abordar tanto conteúdo, né? Até o professor levantou esse ponto que ele gostaria de ter mais tempo. Eu acho que isso também faria bastante diferença para as aulas, né? E é isso. Muito bom, Ilana. Também 8 minutos, né? Super precisa aí no tempo. E aí a gente ganha tempo para discussão. Não teve nenhuma questão aqui no chat. Eu não sei se alguém vai querer falar usando o microfone. Alguém quer falar? O mesmo. Eu queria falar sobre um ponto, a questão das câmeras desligadas. Fale. Eu, em algumas aulas, eu
pude ligar a câmera, em alguns outros eu não pude ligar a câmera. Isso vai, assim, eu creio que vai muito de aluno para aluno, né? Alguns alunos não se sentem à vontade de estar ligando a câmera, tá aparecendo. Muitas aulas de manhã, a gente tudo com cara de sono, descabelado, então a galera fica meio desconfortável de estar aparecendo na câmera, né? Eu vou falar por mim. Muitas vezes eu estou assistindo aula no celular com o Pedro em casa sozinha e o Pedro me interrompe, me atrapalha o tempo inteiro. Às vezes eu estou assistindo aula fazendo comida, eu estou assistindo aula cuidando dele, dando banho. Então, muitas vezes eu não podia ligar a câmera porque eu estava, mesmo que assistindo aula, fazendo alguma outra coisa, cuidando dele em casa. Nas vezes que hoje, por exemplo, eu tô na casa dos meus pais, meus pais tiveram que sair com ele para eu estar aqui com a câmera ligada, conversando com vocês em paz, tranquilamente, sem nenhum tipo de interrupção. Então, assim, por mais que eu tivesse com a câmera desligada, muitas vezes eu participei da aula, mesmo com a câmera desligada, ouvindo e comentando, mas às vezes era impossível ligar a câmera por milhões de motivos. Então, assim, acredito que os alunos também tenham seus motivos de não estarem com as câmeras desligadas, até o que o professor falou, vergonha de estar expondo a casa. Eu estou aqui na casa dos meus pais em obra, estou com um fundo aqui para disfarçar a zona que está aqui. Mas é isso, eu acho que muitos alunos estão ali com vergonha mesmo de aparecer, de expor. Às vezes está de pijama assistindo, porque em casa é tudo diferente, né? Está de pijama assistindo aula, vai ligar a câmera. Enfim, era só um ponto que eu queria expor. Júlio, pode falar. Seria só para acrescentar que eu acho que é óbvio, né? Mas não sei, preciso falar, que o tempo das aulas práticas, que seriam práticas, nós usamos ele quase integralmente para as discussões de caso e os convidados de fora. Pode falar, Alfredo. Eu vou ligar só o microfone, porque eu estou com um sinal muito ruim aqui. Tá? Eu queria agradecer a Ilana e as coisas aí que a turma falou, fico muito feliz. Eu queria que você enviasse para mim, eu tentei anotar aqui o que tem que melhorar. Eu não consegui, que você falou rápido, eu não consegui printar. Aí se você puder mandar para mim, tá bom? Em relação eu vou repetir, vou até falar mais novamente, se pudesse, não sei se tem como, acho difícil, né? A gente conseguiu aumentar um pouco mais esse nosso horário. Pelo menos agora não vai dar, com certeza, mas daqui para frente, se alguém tiver esse poder para ver como que eu faço para solicitar isso em relação e trocar o escopo da aula, em vez de ser medicina legal, botar legislação relacionada à prática médica. Eu acho que vai ser mais amplo e vai ser melhor para os alunos. Tá bom? Alfredo, a gente está passando por inclusive tem um GTs agora, de reforma curricular do curso de medicina. Eu acho que isso poderia entrar nas propostas da reforma curricular. E como que eu faria isso? Chega junto, pergunta para o Luiz se tu não está no GT, né? Não. Pergunta para o Luiz por esse GT, porque vai ter uma reforma curricular e aí você traz essa tua proposta, inclusive de modificação do nome da disciplina, de aumento de carga horária. Leva, inclusive, a avaliação dos estudantes, que na avaliação deles também eles trazem essa demanda, porque aí você diz, olha, não é uma demanda só minha, também é da turma. Tá tranquilo. Eu vou falar com ele, então. Obrigado, tá, Alessandro? Nada. Mais alguém, gente, quer falar? Posso falar rapidamente? Assim como eu disse, eu estava na reunião da M7, né? Eu acho que a gente é um período muito novo, esse período remoto de aulas, mas eu acredito que se for para falar de um ponto que deu muito certo, que a gente conseguiu identificar, acho que foi até em consenso com a turma, essas diferentes metodologias, né, aplicadas dentro desse ambiente virtual. A gente sabe que existe a aula invertida, que é o professor ele manda
a aula seja síncrona, ou um filme, alguma coisa. A gente teve algumas dessas estratégias utilizadas dentro da saúde mental, dentro da otorrinolaringologia, né, dentro de saúde do adulto. Eu acho que são alguns métodos que levam o estudante a ter uma motivação prévia da aula, ele está mais atento, querendo saber o que ele errou, o que ele precisa saber mais dentro daquele ambiente de aprendizado. Os testes, como a Ilana falou, são ínfimos em questão de nota final, né? Mas eles nos levam a estudar e nos direcionam para o que é mais importante dentro daquela aula. Então, você não fica vagando ali sobre o que eu preciso saber mais. Claro que os professores abordam, né, de certa forma, isso aqui é muito importante, aquilo é tão importante, mas como você faz um teste, tem um feedback imediato, você já sabe o que você acertou e o que você errou. Então, isso eu acho que na nossa mente, né, na gente como estudante aqui na frente do computador, já traz uma atenção diferenciada para participar daquela aula e saber desenvolver melhor o conhecimento. Então, eu acho que a gente está no momento de buscar novas estratégias. A gente não pode se restringir ao slide, à palestra, porque eu particularmente acho que isso não dá certo, assim. A gente está passando por grandes mudanças e a gente precisa se aperfeiçoar. Então, claro que eu sei que não é fácil, é uma tarefa difícil, mas a gente precisa ir em busca dessas atividades. Eu deixo até aqui como uma dica, né, que o CEDEM, que é o Centro de Estudos em Educação Médica da USP, ele divulga trimestralmente vários relatórios e revistas sobre o ensino remoto, sobre as dificuldades da educação médica no Brasil, e ele dá bastante dicas para docentes, né, e discentes também. Então, é algo bacana, é uma revista gratuita, e principalmente nesse tempo de pandemia, ele fala, por exemplo, sobre avaliação, é algo que eu também gostaria de comentar dentro de saúde mental. Eu acho que essa forma de trazer como se fosse um portfólio. É algo que força o aluno a escrever sobre a experiência que ele teve. Não adianta ele pegar simplesmente de um livro ou copiar da internet, não, ele precisa expor ali o que de fato ele aprendeu, o que ele achou interessante. Então, de certa forma, ele está sendo avaliado pelo conhecimento que ele construiu ao longo daquela disciplina. E se, por exemplo, se ele não participou, se ele não se atentou em nada, pelo menos para fazer aquele trabalho, precisa tirar de dentro dele algo, e eu acho que isso já leva à busca do conhecimento. Então, eu acho que foi muito bacana, eu acho que isso foi um ponto muito positivo dentro de saúde mental, esse fato de se ter, de certa forma, um portfólio, dar essa liberdade da gente escrever e mostrar o que, de fato, a gente construiu como conhecimento. Então, acho que esse foi um ponto muito positivo. Muito bom, Bruno. Eu acho que a fala de vocês é muito importante, inclusive para a gente rever, né, algumas coisas. Eu também não fiquei satisfeita com alguns convidados, eu vou confessar para vocês que tinha alguns convidados que eu quase dormia, que eu acho que vocês também, né? Eu sei quem foi. Eu sei. E realmente são coisas que é bom não repetir, né? Eu acho que não é à toa. E acho que essas ideias que vocês trazem para a gente, que estão dando aqui para a gente, não estou falando só como moderadora aqui desse grupo, mas como professora, né, da saúde mental, acho que isso é muito importante. Né? A gente espera construir sempre a cada semestre, enquanto não vem o presencial, né, tá mudando essas práticas virtuais, que para a gente é um grande desafio também. Então, esse retorno para a gente é muito bom. Mas eu queria ouvir a fala de mais alguém. Né? Mais alguém quer falar? São 4h09. Eu sou a Raquel também, entrei na M9 agora, e eu acho que essa questão de participação da turma também oscila por uma parte da turma em si, né? Dos participantes da turma, né? Eu sinto que a minha turma, por exemplo, é bastante participativa, assim. Mesmo às vezes que a Ilana estava com o filho lá e participando, a gente encara isso como algo tranquilo de acontecer, sabe? Tipo, a gente está acostumado com essa presença do Pedro, sabe, nas nossas aulas e de outras pessoas familiares. Então, não atrapalha a nossa turma, mas tem turmas que vão ver isso como algo negativo, né? Tem turmas que acham que isso incomoda, atrapalha, ou talvez algum professor ou outro também considere isso, né? Eu acho que a minha turma participa bastante, geralmente são as mesmas carinhas, né, que aparecem, são as que
se sentem mais confortáveis e tudo mais, mas já é alguma coisa, né? Então, tem pessoas que ficam incomodadas quando são obrigadas a abrir a câmera. Então, acho que tem que ter um estímulo, até mesmo entre os alunos, assim, tipo, da turma se sentir confortável, tipo, gente, vamos combinar então, vamos fazer um cronograma e cada dia 5, 7 pessoas abrem a câmera, sabe? Tem como organizar isso, sabe? De alguma forma que não seja todas as aulas, mas se organizar e também de não ter medo de incomodar, né? Geralmente não incomoda no período online, às vezes presencial a gente fica, caramba, essa pessoa está perguntando de novo, mas o online é tão pouca participação que às vezes até aquela participação chata é útil, né? Eu acho que a minha turma participou bastante, assim, né? O pessoal sempre comentava alguma coisa e tudo mais, e aparecia no vídeo também. Espero que as próximas turmas também consigam fazer isso, porque facilita muito o processo, sabe? Tipo, dos outros também. Isso aí, Raquel. É porque, na verdade, para todos nós é difícil, né? Imagina, né? Vou falar pela saúde mental, mas o Ricardo também já falou aí, o Alfredo também falou, né? A dificuldade de fazer uma simulação, né? Que seria de um júri, né, Alfredo? Que eu achei muito boa essa ideia. Alessandra, tem uma coisa que o Alfredo faz, é que ele fica perguntando se a gente está aí. Aí no início a turma até acha esquisito, mas aí depois acostumou, né? Alguém está sempre respondendo a ele. Ficou como algo. Chega a ser engraçado, Alfredo. Tipo assim, a nossa participação. No final ele já estava. Vocês estão me zoando, né? Vocês estão me zoando, que a gente já respondia em coro, assim, quando ele perguntava. Mas acabou virando uma coisa legal, assim, na turma, sabe? A galera participando, perguntando, sabe? Foi ficando bem legal, assim, com o tempo. Eu tento não me sentir sozinho. Eu me sinto muito sozinho dando aula para porra do computador, é muito ruim, cara. Aí eu fico perturbando, porque é uma forma de eu ter um feedback, né? Porque é complicado. Em relação a esse tribunal, eu faço esse tribunal já desde 2011 e funciona pra caramba. Só que eu não faço na medicina, eu faço voltado para a área forense, entendeu? E é muito legal, cara. Eu fiz uma vez aí na FRJ, a gente começou, era 2 horas da tarde, eu tive que terminar às 7 horas da noite, que eu tinha que ir embora pro Rio. E que nego, a porrada come, que começa aquela guerra, entendeu? E aí fica legal. Porque aí tu tem várias discussões, vários pontos de vista. E a gente que cria história, a gente não vai falar de caso real para não polemizar. A gente cria uma história nossa, a gente faz ali alguma coisa e em cima disso aí a gente desenvolve. Eu acho bem legal. Se Deus quiser, quando eu voltar, eu vou fazer isso aí. O bom é que tem teatro, tem a parte de teatro, tem a parte do médico, tem o médico sendo julgado, aí entra também, por exemplo, o perito é o especialista. O cara vai falar lá, foi encontrado uma lâmina de não sei o que lá, e o cara vai dar aula de patologia lá, e o cara vai questionar, entendeu? O outro vai questionar com isso, e depois bota uma testemunha, a mulher que trabalha lá no cachorro-quente, que viu o médico saindo com a menina escondido de noite, aí já tá fofocada, aí vira uma zona, entendeu? Aí o pessoal aprende, fica muito legal. Porque aí você vê a vida do médico dentro de uma realidade de emergência, dentro de uma realidade de centro cirúrgico. Eu acho isso bem legal. Se a gente conseguir fazer... Nossa, eu achei muito bom, Alfredo. Eu quero assistir no dia que você fizer. Não, tu vai participar, com certeza. Me chama que eu vou. O modelo é assim, tem um julgamento, como é que funciona? A gente faz um julgamento. Quando termina o julgamento, o público bota um QR Code, o público vota se aquele médico, no caso, ele é culpado ou não é culpado de ter errado. Pronto. Depois que acaba o julgamento, a gente mostra uma peça que vai mostrar o que realmente aconteceu, a verdadeira história. Não é o que o nego escolheu. Aí o nego vai ver que a testemunha mente, que o médico tem que saber se defender disso, entendeu? Que as pessoas entram em jogos de interesse, que nego em troca de plantão é o momento que mais ocorre problemas de processo, que a comunicação de um médico com o outro é importante, porque ele quis dizer uma coisa, não disse. A preocupação com o exame laboratorial é essencial, porque se demorar ele tem que correr atrás, tem que dar... Então isso tudo a gente consegue fazer. E depois que acaba a peça de teatro, vamos dizer assim, que mostra o que realmente aconteceu, a gente bota uma mesa científica. Que aí eu boto todos os especialistas que estão envolvidos naquilo ali. Vai entrar um cara de direito médico, vai entrar um patologista, um médico de emergência, um cirurgião, e o público pergunta o que quiser. Aí, ou seja, eles vão discutir sobre algo que eles participaram, não sobre o ponto de vista de um professor que vivenciou aquilo ali, sabe?
Aí fica bem legal, fica muito rico. Então, eu me amarro em fazer isso, cara. Essa porra, desde o meu, dá um trabalho que você não tem, uma coisa monstruosa, entendeu? Mas é legal, vale a pena. E eu tô querendo montar isso aí, eu sempre quis. Eu tentei fazer uma vez aí, mas eu não tive braço para fazer. Mas se tiver uma galera legal, dá pra gente fazer. Muito bom. Gostei muito. Gostei muito. A Rita queria falar, gente. Pode falar, Rita. Olá. Bom, eu estou recém-chegada, né, nesse espaço, sou professora substituta, assumindo agora. Vocês me escutam bem? Isso é muito o nosso tempo, né? Vocês me escutam bem? E eu queria muito, primeiro, agradecer a possibilidade de estar aqui, né, e reforçar a importância desse espaço, especialmente para quem está recém-chegando, né? Vocês não sabem, professores, professoras, alunos e alunas, né? Ilana, que apresentou dessa forma tão dialógica, é parte de um processo que aconteceu. Então, primeiro, agradecer mesmo por essa oportunidade. E segundo, reforçar, né, a partir do que Júlio, Alfredo, Ricardo, Ilana e Alessandra estão trazendo, e Bruno, agora ao final, né, Bruno, que falou também, sobre o quanto esse espaço também faz frente aos próprios processos de judicialização, né? Eu sou cria da pública, né? Vim da UFSC, agora é o FRJ, desde o doutorado e tal, e agora com vocês, já me sinto parte. Mas estando numa universidade particular, por exemplo, o quanto é muito recorrente esse processo de avaliar algo que se dá em relação por vias que não prioritariamente priorizam a própria relação, né? Então, ouvidorias, né? A coisa das queixas. Então, acho que esse espaço é muito inédito para mim. Eu queria de novo agradecer e afirmar o quanto ele é fundamental para quem está chegando, no meu caso, né, como daqui a pouquinho com vocês aí pela frente, e para que alunos e alunas possam ocupar esse espaço na relação com os professores de uma forma mais horizontal, né? Acho que foi o Alfredo que falou do medo, né, Alfredo? Medo, a punição, né? Aquilo que nos inibe. Então, acho que, primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui. Foi isso, sim, com certeza. Né, aquilo que nos silencia, né, em tempos Isso. de pluralizar, né, Júlio, acho que pensar essa multiplicidade de conhecimentos é pensar e promover espaços de fala e de escuta confortáveis, né, que nós possamos poder falar cada um do seu lugar sem temer, né, então eu acho que nada mais além disso, né, Bruno, acho que quando você fala da escrita, né, poder escrever com liberdade também, né, a partir do que as aulas tocam e afetam, e é um desafio para mim, né, como eu falei, eu sou professora também da Uniswan, em Bom Sucesso, em Campo Grande, o quanto a gente está testemunhando e escrevendo uma história que está acontecendo, né, ao contrário de, por exemplo, ler textos e pensar casos de quem já passou, já não está mais aqui, mas permanece como obra. Então, obrigada, gente, só isso, eu queria agradecer mesmo, né, pela oportunidade. E até breve, né? Daqui a pouco, então, semana que vem estamos aí, acho que é muito, muito bom, estou nutrida pelo que vocês trazem para mim, né? É muito bom chegar menos desavisada também num espaço tão árido, tão desértico, né? Tão solitário para vocês, para nós, como coletivo. É muito difícil, né, gente? Essa história de pensar quem está aqui, quem não está, né? E acho que esse feedback que vem durante o processo é fundamental. Já falei demais. Obrigada, é isso. Só queria dar um plazinho muito, muito tocada por esse momento hoje. Valeu. Obrigada, Rita. Gente, alguém mais quer falar? Ricardo, eu estou vendo o Ricardo pensativo ali. Então, para ser sincero, eu tenho pensado de que maneira, como eu comentei, a gente tem a noção que o curso de cirurgia está muito ortodoxo ainda, né? Achei interessante essa metodologia do pessoal da Otorrino, né? Dar uma utilidade à parte assíncrona. E realmente, esse período, realmente talvez seja um pouco mais complexo a gente mudar a roda rodando. Então, de repente, falar com o Marcos Vinícius para a gente tentar criar uma metodologia nova. É claro que os convidados é mais difícil, né? São mais difíceis, mas para a gente seria interessante, sim, fazer alguma coisa mais aos moldes aí de caso clínico,
emitindo primeiro uma aula assíncrona. Isso eu acho que tem como a gente fazer. E o que eu queria deixar para os alunos é que a gente está passando um período muito difícil, né? Que a gente acredita que agora vai melhorar. Eu falo muito da parte... eu, como cirurgião, e sempre gostei muito de semiologia, né? Por muito tempo dei aula de semiologia. Você não ter a relação médico-paciente é uma coisa muito ruim, é uma coisa nova para a gente. A gente não está conseguindo... Eu acho que a gente... E a pandemia, ela está sendo muito dinâmica. Quando você pensa que a coisa vai começar a acalmar, ela volta e fecha tudo. Então, até uma coisa que a gente tinha uma noção, como a M8 está na boca do internato e depois começa o internato, não vamos forçar o internato para recuperar essa parte prática. Só que a gente também está tendo a dificuldade, pelo menos no HPM, a primeira enfermaria a ser dizimada foi a da cirurgia geral. De 21 leitos, hoje nós não temos mais uma enfermaria, nós temos pacientes dispersos para tudo que é lado. Então, até nisso está sendo difícil. Então, o que eu peço para os alunos é que realmente, quando chegar no internato, eu acho que a gente vai ter que, pelo menos na cirurgia, correr atrás dessa prática da relação médico-paciente. E eu realmente estou apostando que nos próximos períodos a gente consiga fazer um mosaico entre alguma coisa já presencial e a parte teórica, né? Mas eu vou levar essas ideias aqui que foram colocadas pela Ilana, que eu não conhecia, né? Da parte da otorrino, e o Alfredo eu já conheço, das aulas presenciais, né? Ele traz esse molde do direito, eles dão muito aula nesse sistema de fazer um ambiente de julgamento, né? Só não vou poder fazer isso, então vai ter que julgar o cirurgião que esqueceu a compressa dentro da barriga. É uma coisa muito saudável e é um medo nosso. Então isso eu não vou poder aplicar. Se desculpa, Frida, vai sair, eu não vou poder adotar. Mas as outras ideias eu vou passar por... Não, Alfredo, isso aí, porque compressa na barriga é inexplicável, né? Não tem muito o que discutir. Às vezes que eu vi, ele perdeu sempre, não tem o que discutir. Mas, fora isso, eu vou levar para o Marcos Vinícius essas ideias. Não vou prometer que a gente faça essas mudanças agora, nesse período, mas se no período que vem continuar o sistema 100% online, com certeza vai ser interessante. É isso. Professor Ricardo, as aulas assíncronas do professor Vilarinho, ele pegava o próprio slide da aula e ele gravava um áudio dele explicando o slide, entendeu? E aí ele enviava esse material para a gente via e-mail num dia anterior da aula, a gente aí tipo, a gente tinha amanhã do dia, né, que ele deveria estar dando aquela aula assíncrona, a aula síncrona, ele mandava para a gente assistia naquele período, e no momento da tarde a gente tinha discussão de caso clínico. Então, um caso clínico. Isso é interessante, isso é viável. Acabava ajudando muito a gente nessa questão de a gente assistia a aula, já tinha um conhecimento da aula e conseguia entrar naquela discussão e entender melhor o caso, entendeu? Entendi. Não, achei interessante. Mandar primeiro a aula prévia e na hora da aula propriamente dita, não ser uma aula, ser uma discussão de caso clínico. Isso é viável, isso realmente é viável. Eu vou conversar com, pelo menos nos meus dias, as minhas matérias. Tem matérias que dá muito bem para fazer esse modelo, né? Algumas não, mas outras dá. E como a gente já tem as aulas todas prontas, não seria difícil repetir esse modelo, não. Acaba que, como a gente não tem prática, a discussão de caso clínico traz a gente para uma realidade diferente da aula, né? Acaba sendo... Sim. E é menos maçante mesmo, né? Eu tenho que concordar que tem umas aulas que são maçantes mesmo. Isso aí não tenho dúvida, não. Mas eu acho que é interessante. Vou sentar com o Marcos Vinícius e a gente vai... Não vou prometer para esse período, talvez para o final até dar algumas matérias para eu fazer isso, mas é interessante. E aceito sugestões ao decorrer do curso também, dos alunos. E cirurgião é aquela coisa de ficar correndo, e a gente também acaba tendo outras coisas, e aí às vezes a gente não consegue ter
ideias novas. Eu digo que eu já sou R30, né? O Júlio também já deve ser R30 aí, residente 30, né, Júlio? Então a gente demora um pouquinho mais para pegar, mas pega. Pode deixar aqui. Falando por mim nessa hora, tá, Júlio? Porque você pega. Eu é que tenho que pegar no tranco com as ideias lá. Você já é mais aberto. É isso. É isso, gente. Mais alguém quer falar? Acho que o papo aqui tá bacana, né? O papo tá bacana. Acho que só mesmo agradecer, né, a disponibilidade aí dos professores. A gente sabe que tá tudo muito novo, a gente está todo mundo se adaptando, né? É sempre bom esse espaço de discussão para que todo mundo... Não. Que de repente podia ter lá alfabeto protease. Não entendi. Tem o microfone aberto, pode falar, Ilana. Eu acho que esse espaço aqui é bastante interessante, porque a gente traz ideias, né, novas para esse momento tão complicado que a gente está vivendo. É novo para a gente, é novo para vocês, e acho que tá todo mundo se adaptando, né? Então, assim, agradecer a vocês pela disponibilidade de estar querendo inovar, de querer abrir esse espaço para discussão também, para que a gente possa trazer o nosso lado da moeda, né? Agradecer mesmo a vocês por esse espaço. Ok. Eu queria aproveitar e agradecer também as falas do Bruno, a fala da Rita, a fala do Júlio, a fala do Ricardo, a fala do Alfredo, a coordenação aqui junto da nossa querida Josi, que está aqui com a gente, né, apresentando a coordenação e gravando aqui esse evento de hoje. Queria também pedir para os professores, né, se vocês quiserem fazer um agradecimento. Queria falar também só mais uma coisa, né? Alfredo, um grande prazer conhecê-lo, não conhecia. Quero trocar mais ideias com você, gostei da ideia do júri. Quero trocar mais ideias, quando for possível. E deixar a palavra aberta para o pessoal também, para os demais agradecerem aí. Antes da gente fechar, eu queria mostrar um vídeo para vocês, antes da gente fechar. Posso mostrar? Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de paz. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de paz. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado
calma. A vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. O mundo precisa de pausa. Adorei, Ale. Música bastante pertinente. Adorei. Pra gente pensar um pouquinho, né? Bonito. Bacana, bacana mesmo. Bem legal a ideia. Então a gente fecha. Francisco. Viu o Francisco aqui? Foi impressão minha? Não, vi não. Foi o Alfredo. Já estou vendo coisas, gente. Não, viu sim. tá aqui. Desculpa. Oi, não, Francisco. é porque... Tudo bom? É porque eu estou trabalhando, então eu só entro na hora que dá. Então eu entrei, mas eu vi um pouco a conversa aí, vi o Ricardo falando um negócio aí do Vilarim para mudar umas coisas aí, depois eu converso com ele aí o que é que a gente pode mudar lá na cirurgia aí, entendeu? Eu não vi direito o que era, porque eu cheguei depois. Mas só para finalizar, eu tenho andado pelas salas, né? Eu e o Luiz. Luiz, ele está mais focado porque hoje ele está liberado para isso, eu não estou. Então, eu estou andando pelas salas, já vi aqui, já fui na M3, na M7, e eu estou achando tá muito legal isso, acho que está sendo uma discussão muito boa, eu acho que, além da participação dos professores, né, está tendo uma participação muito grande dos alunos. Eu só vi uma coisa diferente, assim, Ilana, você que é do M8, é umas duas coisas que eu vou chamar a atenção. Tanto aqui no M8 quanto no M3, eu achei muito poucos alunos, entendeu? A participação dos alunos, enquanto os outros períodos, do M1, M2, M5, pô, a participação assim em massa. Concordo com você, Francisco. Eu e o Bruno, a gente colocou o link na turma, a gente colocou lá na sala que a gente estava fazendo a apresentação, que os professores estavam falando, mas infelizmente a gente não consegue obrigar as pessoas a estarem presentes. A questão não é obrigação, depois eles cobram da gente a falta de transparência, né? É isso que é o problema, eles não participam. Quando a gente está promovendo, a Alessandra sabe, o Ricardo, todo mundo, o Júlio, que é o que eu vejo com frequência, a gente sabe que a gente está dando um espaço muito grande para a discussão. Eu acho que isso nunca aconteceu na FRJ Macaé, essa quantidade de espaço de discussão que a gente está tendo com a coordenação, com os professores. Agora, a gente faz um evento desse e os alunos não participarem, aí depois não podem reclamar a falta de transparência. Assim, desculpa assim, falar isso agora, mas... Eu concordo muito com tudo que você está falando. Ainda bem que está gravando, porque aí, de repente, o pessoal da sua turma veio passar isso depois para... igual a questão do M3 também, que a participação foi muito baixa. Mas, assim, independente de tudo isso, eu estou achando assim... pelo que eu tenho passado, é bastante proveitosa. Eu acho que vocês estão colocando os pontos, né, que não só os pontos em relação ao ensino remoto, mas também os pontos em relação ao ensino, ao professor, a questão da prova, a mudança de forma de nós portarmos, né? Então, eu acho que esse feedback está sendo muito interessante. Ricardo não estava no M7 hoje, né? Ricardo estava aqui.
mas, por exemplo, o M7 deu um feedback em relação àquela nova atividade que a gente está fazendo, foi muito legal, depois eu passo para você, entendeu? Então, assim, eu estou muito feliz, eu acho que a gente vai ter um ganho muito grande, né, Alessandra? Nós estamos tendo um ganho muito grande, entendeu? Como professores e os alunos também. Aí isso vai se transformar em benefício para vocês, essas reuniões, entendeu? Para os outros que vão vir do M8, depois e sucessivamente. Vocês agora vão para o internato, né? Então, nós, como alunos, nós agradecemos a vocês pela essa oportunidade. Eu falei, não sei se você estava na sala na hora que eu falei. É um espaço muito interessante para que a gente possa expor também as nossas ideias, para que vocês possam também ouvir o lado de cá, porque tanto é complicado para vocês esse momento diferenciado, né, na universidade, como é para a gente também. Está sendo bastante complicado esse período de adaptação a essa nova metodologia, né? Então, assim, é um espaço que eu, como aluna, agradeço muito. que bom. Eu fico muito feliz de ouvir isso, que a gente está tendo esse feedback com vocês. Muito legal. Inclusive, professor Francisco, professor Júlio, já mandei mensagem para o professor Cláudio 322 vezes. Eu quero participar da comissão do internato. Mas, gente, já vai começar agora. Mas eles não estão me deixando participar, porque falou que eu não sou M9 ainda. Até agora o Luiz Cláudio também, ó. Ricardo aí também pode ajudar. E, ó. Por favor. Vou falar com o Cláudio. Vou estar com o Cláudio daqui a pouquinho, eu falo. Hoje tem reunião, não tem? Tem, acho que tem sim. Pois é, então, eu já queria participar dessa reunião, até porque a minha turma escreveu uma carta a respeito das datas do internato, já enviei para o professor Cláudio a carta, e eu queria levar isso para que fosse falado, porque a turma está apreensiva. Aí, Ricardo, leva isso aí para o Cláudio hoje. Eu vou estar com ele daqui a pouquinho. Daqui a pouco ele já está me ligando. Eu não vou participar, não, porque é muito difícil. Eu vou levar o seu comentário para o Cláudio, pode ficar tranquilo, doutor. Francisco, por favor, professor Júlio, me defenda, professor Júlio. Gente, mais alguém queria falar? Quer falar, Júlio? Não? Quem fala? Eu só queria agradecer a oportunidade. Parabéns, Francisco, excelente ideia, maravilhoso. Essa época de pandemia traz essas coisas de bom, né? Porque a gente é obrigado a raciocinar em conjunto para tentar arrumar soluções, e com isso a gente acaba criando algo que, para bobear, se perpetue aí, até mesmo na área presencial. Essas mudanças são importantes, ao meu ver, entendeu? Essas mudanças de paradigma, a gente tende a humanizar mais e melhora o que a gente faz, né? Que é ensinar, que é dar ferramenta para que as pessoas tenham uma vida melhor, né? Então, parabéns aí, Francisco, muito bacana mesmo, bem legal mesmo. Tá? Obrigado. Abraço, irmão. Então, a gente fecha por aqui, né, gente? A gente fecha por hoje esse nosso encontro. Novamente, muito obrigada a todas e todos e todas. Francisco, eu achei que eu estava tendo uma alucinação visual e auditiva, já está começando a ficar preocupada. Não, estava aqui mesmo. Estava quietinho. Muito feliz de você aqui na sala conosco, tá? Sei que você está de plantão hoje, né? Estou. Está de plantão hoje. Estou muito feliz de você aqui conosco. De novo, agradecer a todos e todas que falaram, né, aqui. Muito obrigada, colegas, inclusive pelas dicas, né? Vocês deram muitas indicações a gente que vai ajudar muito nesse semestre. Prazer conhecer aqueles que eu não conhecia, né? Grande prazer em conhecer o Ricardo, que eu não conhecia, e o Alfredo, que eu não conhecia. Muito prazer. Professor Ricardo, fico aguardando o link da sala. Oi? Eu fico aguardando o link da sala. Vou falar com o Cláudio. Eu vou entrar daqui a pouco no internato e converso com ele. Vou falar com ele. Josi, muito obrigada. Pode fechar a gravação. Tchau, obrigada. Um abraço. Tchau, pessoal. Bem, vocês da coordenação. Tchau, gente. Obrigado.